Olá, alunos, tudo bem? Hoje, Miminho vai assistir aula também, né, Miminho? Dá oi aí. Oi, Miminho! Esse é o Mimi. Ele gosta de física, adora. Né, Mimi? Então, gente, hoje, vamos lá, mais uma aulinha de magnetismo, tá? Dando continuidade, então, ao estudo do magnetismo. Como a prof falou na aula anterior, a gente vai juntar, né, a elétrica com o magnetismo. Então, hoje a gente vai fazer a nossa primeira aula juntando esses dois conteúdos, a elétrica e o magnetismo, que juntos, né, eles formam o grande ramo do eletromagnetismo. Muito bem, o que a gente precisa saber para a aula de hoje? Primeiro, a característica mais importante, que condutores, quando eles são percorridos por corrente elétrica, em torno desses condutores formará um campo magnético. Como assim, prof? Se a gente pegar um fio elétrico, um pedaço de fio, um condutor que conduz a eletricidade, e fazer passar por ele uma corrente elétrica, em torno desse fio vai surgir um campo magnético. Ou seja, a eletricidade e o magnetismo, elas estão unidas de certa forma. Então, em torno desse fio vai surgir um campo magnético, ok? Muito bem. A gente vai começar a ver como que é o campo magnético quando o condutor é reto, quando ele é retilíneo, ou seja, só um pedaço de fio assim retinho. Como que fica o campo magnético em volta desse fio quando ele é só um fio assim retinho, certo? Daí na próxima aula a gente vai ver como que fica o campo magnético se eu entortar esse fio e fazer um arco com ele. E como que fica o campo magnético se eu pegar esse fio e fazer várias voltinhas, assim, fazer uma molinha, uma espira, certo? Então, vamos lá. Então, condutores, quando eles são percorridos por corrente, em torno deles vai surgir um campo magnético. Esse campo magnético, ele não surge assim de qualquer jeito, e ele também não é de qualquer jeito. Ele é orientado, ele tem uma característica, ele vai ter uma direção para onde ele vai fluir, certo? E essa direção é determinada pelo sentido da corrente elétrica. Para onde que essa corrente elétrica está indo, também vai nos indicar a orientação desse campo magnético. E a gente consegue determinar essa orientação utilizando a regra da mão direita, que a prof já vai explicar melhor como que funciona. Primeiro, a gente tem que saber alguns símbolos, que esses símbolos vão aparecer várias vezes. Sempre que a gente vê esse símbolo aqui, ele está indicando um vetor saindo. E sempre que a gente vê esse símbolo, ele vai estar indicando um vetor entrando no papel. Por quê? Porque o campo magnético, gente, ele não acontece só no plano assim, né? Ele não vai acontecer só, por exemplo, aqui no plano do quadro, Ele é 3D, ele vai para todas as direções. Então, ele vai ter momentos que ele vai estar saindo aqui do quadro e vindo para frente, e vai ter momentos que ele vai estar entrando no quadro e indo lá por trás, certo? Então, eu preciso saber como que eu represento um vetor assim que está vindo na minha direção e um vetor que está indo para lá, né? Tipo, dando as costas para mim, certo? Então, basta a gente pensar numa flecha. Vamos pensar numa flecha assim, A flecha tem a parte da ponta, não tem? Então, quando você olha a flecha vindo na sua direção, quando você olha a ponta dela, você tá vendo só um círculo e uma pontinha, não é? Então, seria isso aqui, Você tá vendo um círculo e uma pontinha. Então, você tá vendo a ponta da flecha vindo na sua direção. Agora, quando você olha as costas da flecha, quando você olha o vetor indo para lá, você tá vendo como se fosse a bundinha do vetor, né? As costas da flecha, que é a bundinha da flecha. Então, você vai ver um círculo e um xizinho. Então, esse símbolo vai nos indicar um vetor que está vindo na minha direção. Bolinha com xizinho vai me indicar um vetor que está indo contra mim. Ele está indo para lá, eu tô vendo ele de costas, certo? Professora, isso é bobagem. Não é, gente. Isso aqui vai aparecer muito, muito, muito nos exercícios e a gente tem que saber identificar, certo? Então, sempre que a gente vê bolinha com um pinguinho dentro, é um vetor que está saindo do plano. Bolinha com xizinho é um vetor que está entrando no plano, certo? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá. Como é que isso funciona? Como é que funciona a regra da mão direita, então?
Então, primeiramente, a gente está considerando um fio condutor que seja apenas reto. Só um fiozinho assim, ó, retinho, certo? Esse fio condutor vai ser percorrido por corrente elétrica. Então, eu desenhei aqui duas situações, ó. A primeira situação, eu tenho um fio condutor que está sendo percorrido por corrente elétrica nessa direção, de baixo para cima, certo? E aqui outro fio condutor que está sendo percorrido por corrente elétrica de cima para baixo. Olha os vetores vermelhos aqui, certo? Então, a corrente elétrica aqui está fluindo assim e aqui ela está fluindo assim. Em torno desse fio vai aparecer um campo magnético. E eu tenho que saber como que esse campo magnético é. Como que tá aí a direção dos polos, lembram? Campo magnético tem polo sul e polo norte. Então, da onde que esses vetores estão saindo e da onde que eles estão entrando? Como é que fica esses polos aí em torno desse fio? Então, a gente vai usar a regra da mão direita, certo? Pega lá a mão direita, certo? Sempre mão direita, gente. Não pode ser a esquerda, senão vai dar errado. Ah, professora, mas eu sou canhoto. Não importa, faz com a direita, tá? Mão direita, o dedão vai sempre ser apontado no sentido da corrente elétrica. Então, para onde tiver a corrente elétrica, tu vai botar o teu dedão, tá? Então, vamos vir aqui no primeiro exemplo, ó. Tem o fio condutor, corrente elétrica, pá, pra cima. Então, você vem aqui, bota o dedão no sentido da corrente, ó. Pra cima, gente. Estão vendo? Pra cima. O resto dos dedos vão te mostrar a forma que o campo magnético está em volta desse fio. Então, aqui, ó. Vamos supor que aqui seja o fio, ó. Corrente elétrica tá pra cima, certo? Deixa eu ajeitar aqui. Corrente elétrica tá pra cima. Tu pá, botou o dedão aqui. O resto dos dedos te mostram a direção do campo elétrico. Então, ó, o que o campo elétrico vai fazer, ó? Campo magnético, gente, perdão. O que o campo magnético vai fazer? Ó. Vai girar em torno desse fio, certo? Então, o campo magnético, ó, ele preenche todos os lados aqui do fio, ó, de forma de circunferências, em forma de círculos, certo? Então, aqui é o que a prof tentou desenhar, ó. Às vezes é difícil de desenhar em 3D, mas a prof tentou. Então, vamos lá. Corrente elétrica para cima, ó. Os dedos fazem o quê? Ó. Eles abracam o fio nessa direção, ó, gente. Sai daqui e entra aqui. Vocês estão vendo, ó? Eles vão sair desse lado aqui e pá, vão entrar do lado de lá. Estão vendo, ó? Ó, estão vendo? Ó as flechinhas. Então, eles estão girando assim, ó. Tá? Ó, sai daqui, entra aqui. Sai daqui, entra aqui. Ok? Agora vamos analisar o segundo fio. O segundo fio tá com a corrente elétrica para baixo. Então você vai lá, dedão para baixo. Ó, dedão para baixo. O que que aconteceu agora, gente? Ó. Agora o campo magnético tá girando no outro sentido, ó, gente. Não é? No outro sentido. Vamos aqui pro desenho, ó. Deixa eu falar de cá. Aqui, ó. No outro sentido. Ó os dedos da prof agora, ó. Agora eles saem desse lado e entram do lado de cá. Então, agora o campo magnético gira assim, ó, ao contrário do primeiro. Então, ele vai sair desse lado e vai entrar desse lado, certo? Ó, sai daqui, entra aqui. Sai daqui, entra aqui. Beleza? Esse desenho, ele tá em forma de 3D, tá? Tentei representar todos os lados aí do campo magnético. Então, o campo magnético, quando o fio é só um condutor assim reto, ele vai se formar em forma de círculos em volta de todo o fio. E esse campo vai se estendendo até o infinito. A diferença é que conforme a gente vai se afastando do fio, esse campo vai ficando mais fraco, não é? Ele vai perdendo a potência dele, vamos dizer assim, ele vai ficando mais fraco, certo? A intensidade desse campo magnético vai ficando mais fraco conforme a gente vai se afastando do fio. Ok? Mas ele, o que a gente precisa saber? Ele é em forma de círculo, em volta do condutor. Conforme a gente se afasta do fio, ele enfraquece. E a sua direção, se ele gira assim ou se ele girar assim, é dada pela regra da mão direita. Ok?
Agora, eu tentei desenhar aqui, ó, tentando separar só o plano do quadro, tá? Eu tô considerando só o plano do quadro agora. Uma dimensão, 2 dimensões só, tá? Só um plano aqui, ó. Nesse plano, eu coloquei o meu fio contorno. Então, o meu fio tá colado assim nesse plano, ele tá contido nesse plano. E a corrente elétrica tá fluindo aqui pra cima no primeiro caso. Em relação a esse plano aqui, ó, como que os vetores vão estar? Então, ó, em relação a esse plano, ó, os dedos aqui, ó, estão saindo. Então, aqui no quadro, ó, os vetores passam lá por trás, eles atravessam o quadro e vêm pra frente e daí dá a volta de novo, não é? Então, desse lado aqui, ó, os vetores vão estar tudo saindo, né? Furando o quadro lá de trás pra frente. Então, eu vou usar a minha simbologia e vou desenhar o vetor saindo, certo? Do outro lado do fio, então eles vão sair aqui, vão dar a volta e vão entrar pelo lado de lá. Então, aqui desse lado, eu vou ter vetores entrando, certo? Lá no outro caso, ó, agora a corrente elétrica tá no sentido contrário, tá descendo. Ó os dedos, ó, eles vão sair desse lado, ó. Os vetores saem daqui, dão a volta e entram do outro lado. Então, aqui, ó, eu tenho vetores saindo, enquanto que aqui eu tenho vetores entrando, certo? Muito bem. Aí eu já consigo dizer o que é norte e o que é sul. Vocês se lembram? O campo magnético é sempre orientado do mesmo jeito. Sai do norte, entra no sul. Sai do norte, entra no sul. Então, nesse fio aqui, ó, esse lado é um polo norte e esse lado é um polo sul. E aqui nós temos um polo norte e aqui um polo sul. Tranquilo, gente? Deu para entender? Agora, a gente vai para a parte matemática desse campo magnético. Porque como a prof falou, conforme a gente se distancia do fio, esse campo magnético vai ficando menos intenso, ele vai ficando mais fraco. E eu consigo calcular essa intensidade. Então agora a prof vai explicar a equação para a gente determinar essa intensidade dependendo da distância que você pega aí do fio condutor, certo? Só um momento. Então vamos lá, gente, vamos resolver aqui um exemplo, tá? E explicar a fórmula. Então, gente, vamos considerar aqui um fio condutor, certo? Então a gente já aprendeu que em torno do condutor retilíneo, quando ele é só um fiozinho reto, quando ele for percorrido por corrente elétrica, vai surgir em torno desse fio um campo magnético de formato circular que vai se espalhando pelo espaço, ok? Então, se a gente pegar uma posição, por exemplo, pego do fio até esse primeiro ponto aqui, ó. Essa distância aqui, como ele é circular, ele vai formar ele representa um raio que forma um tamanho de círculo. Se eu pegar uma distância maior, é outro raio, não é? Vai formar um círculo maior ainda. E se eu pegar outra distância, é outro raio, um círculo maior ainda. E assim por diante. Então, para a gente determinar o campo magnético numa distância X do fio, por exemplo, se eu quiser saber quanto que o campo magnético vale aqui, aqui ou aqui, basta eu pegar o tamanho desse raio, certo? O raio do campo magnético naquele ponto, certo? Muito bem. Então, a gente vai usar essa expressão aqui para calcular o campo magnético em alguma posição a partir do fio condutor, certo? Então, vamos lá. O B, gente, o B é o campo magnético, certo? Então, o B é o campo magnético. Campo magnético que será medido em Tesla, certo? Então, o T grande é a unidade de medida para campo magnético, o Tesla, ok? O Mi, então essa letrinha grega chamada Mi, ela indica a permeabilidade magnética, que no caso a gente vai usar o valor para o vácuo. Ou seja, é o tanto que aquele meio permite que o campo magnético se forme.
Tem meios que é mais difícil para o campo magnético se formar e tem meios que é mais tranquilo. A gente vai sempre usar o do vácuo, que é esse valor aqui, ó. 4π vezes 10 na menos 7 Tesla metro por ampere, certo? O I é a corrente elétrica, que a gente já está acostumado, medido em amperes. Tudo isso dividido por 2π vezes o raio. O raio vai ser a distância do fio, certo? Dependendo daquele raio, é a mesma coisa que a distância que a gente quer do fio, certo? Então, vamos resolver um exemplo, ver como que fica a aplicação dessa fórmula. Então, vamos lá. Um fio condutor é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Então, isso aqui é a corrente, né? Ó, já deu o valor da corrente aqui, ó. Então, vamos anotar. Corrente, 5 amperes. Determine o campo magnético. Então, ele quer que eu calcule o B, qual é o campo magnético, num ponto a 2 centímetros do fio. Então, o 2 centímetros é a distância que também pode ser chamada de raio, porque o campo magnético em volta do fio condutor é de forma... ele é circular. Então, o R, né, é de 2 centímetros. A permeabilidade, esse μ, vai ser sempre aquele valor ali, ó, de 4π vezes 10 na menos 7 Tesla metro por ampere. Ok, ampere aqui, metro aqui, mas aqui está em centímetro, então temos que transformar. O 2 centímetros dividido por 100, vou encontrar 0,02 centímetros. Mas é mais fácil colocar isso em notação, porque a gente vai ocupar a notação científica. Então, transformando esse número para notação, ele fica 2 vezes 10 na menos 2, certo? Muito bem. Agora, vamos fazer a conta, vamos resolver. Vamos aplicar na equação os números aqui que a gente encontrou. Qual é a equação? A equação é campo é igual a μ vezes I dividido por 2πr, ok? Vamos substituir o que a gente conhece. Só um minutinho, gente. Aí tá pegando reflexo no quadro. Então vamos lá, vamos substituir. O μ é a permeabilidade, então ele é 4π vezes 10 na menos 7. A corrente elétrica é de 5 amperes, dividido por 2π vezes o raio, é o 2 centímetros, que a gente converteu para notação. Ok? Tranquilo, gente? Vamos lá, vamos terminar. Aqui a gente pode fazer umas simplificações, ó. Porque eu tenho π na parte de cima da conta e π na parte de baixo. Então, eu posso cortar os dois. E agora eu vou multiplicar aqui, ó. 4 vezes 5 dá 20. Essa notação eu vou manter por enquanto. 10 na menos 7. Dividido por 2 vezes 2 dá 4. E essa notação aqui de baixo eu também mantenho. Ótimo. Vamos lá. 20 dividido por 4 é 5. Repito o 10. Lembra, gente? Divisão de bases iguais. Repete a base e diminui os expoentes. Então, menos 7 menos o menos 2, menos com menos vai dar mais. Então, menos 7 mais 2, menos 5 Tesla. Pronto, gente, ó, tá respondido. Facinho, né, gente? Tranquilo de responder. A conta parece que assusta, mas ela é facinho de resolver, tá? Então, esse é o conteúdo da semana. Vocês assistam o vídeo. Se quiser, assistam o vídeo de apoio que vai estar junto aí com o material. Leiam a apostila que vocês têm e façam as atividades. Qualquer coisa, vocês entrem em contato para esclarecer as dúvidas, tá bem? Então, era isso, gente. Um abraço.